E aí galera, meu nome é Xande e hoje nós estudaremos cinemática escalar. Podemos dizer que é a introdução à física, já que é o primeiro assunto estudado na maioria das vezes. Já que nós vamos estudar física, nós precisamos conhecer bem grandezas em física. Grandezas? Uma coisa que é grande, Xande! Grandezas em física é tudo aquilo que pode ser medido. Calma, tu vai entender com exemplos. Vou pegar aqui a minha régua. Xandinho tem uma régua de 60 centímetros. Olha só, eu disse uma régua de 60 centímetros. Então qual a distância da minha régua? 60 centímetros? Exatamente, é uma régua de 60 centímetros. Logo a distância vale 60 centímetros. Uma pergunta, eu consigo medir a distância? Eu consigo medir o quanto eu tenho aqui de régua? Consigo, 60 centímetros. Então a distância é uma grandeza física, Xande? Exatamente, distância é uma grandeza física. Outro exemplo, eu tenho a minha altura. Xandinho tem 2 metros de altura. Sim, eu sou um cara bem alto. Então se eu tenho 2 metros de altura, eu consegui medir a minha altura, que é uma distância. Ou seja, distância é uma grandeza física. Agora, olha só, eu não sei se você vai estudar química, espero que sim, a química também é maravilhosa. Em química orgânica, que é uma matéria lá da química, nós estudaremos, porque eu também dou aula de química, se você... Vem com o Xandinho que tá tudo certo. E deixa o like no vídeo, não esquece, por favor. Tamo junto. Olha só, Xandinho tem a tatuagem, deixa eu tentar forçar aqui o bíceps, não cresce, né? Melhor, para não passar vergonha, é melhor esticar o braço. Isso aqui se trata da adrenalina, olha aí, ó. Então o Xandinho, tá com uma tatuagem dessa no corpo, é um cara corajoso, um cara que não tem medo. Mentira, na hora do vamos ver, mó cagaço. Coragem que nada. Mas supondo que eu seja corajoso, não sou. O que acontece? Eu consigo medir o quão corajoso eu sou? Caraca aí, mano, eu sou 70 corajoso. Eu sou 89 corajoso. Fez sentido? Não. Então você não consegue medir a coragem. Mais fácil você entender. Vamos supor que eu seja corajoso. Meu amigo ali também é corajoso. Só que ele é muito corajoso. Eu sou pouco corajoso. Xande, então olha só, você sabe que ele é mais corajoso que você. Tranquilo. Mas você sabe me dizer o quão mais corajoso que eu ele é? De fato, um valor? Medir? Não, tu não consegue falar. Cara, eu acho que ele ali, ó. Se o Xande é 50 corajoso, ele é 70. Não, você não consegue medir a coragem. Então, coragem é uma grandeza física? Não, eu não consigo medir a coragem, logo não é uma grandeza física. Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido e terá sua respectiva unidade de medida, que nós falaremos no futuro. Por exemplo, só para você entender o que é unidade de medida, eu falarei na próxima aula. Tempo. Você mede em quê? Sei lá, horas, segundos, minutos. Então, horas, segundos, minutos são unidades de medida, tá bom? Mas calma, vou falar disso lá no futuro. Só que em física, eu acabei de falar a definição de grandeza física, nós separamos em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Pra que, Xande? Você já vai entender. Nós estamos estudando cinemática escalar. Por que escalar? Porque no futuro nós estudaremos cinemática vetorial. É por isso que não está escrito apenas cinemática, está escrito cinemática escalar. Foi? Xande, foi mais ou menos. Eu não sei o que é escalar nem o que é vetorial, então como é que eu posso dizer que foi? Quero saber se você entendeu. Cara, a voz engasgou aqui, cara. Meu Deus, parece que eu tava com sinusite uns dias atrás. Veio catarro na minha garganta aqui agora. Um pouco nojento. E a voz não tava saindo. Então, Xandinho é doidão assim, se acostuma. Sou maluco, mas funciona, dá certo. Vem comigo que dá certo, prometo. Vamos lá. Qual a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial? Grandeza escalar depende apenas de um valor. Na área das exatas, valor é a mesma coisa que módulo e é a mesma coisa que intensidade. Então se eu falo, por exemplo, que eu tenho 30 reais,
R$30 é algo que eu posso medir R$30? Posso, tenho R$30. Então dinheiro é uma grandeza física, por exemplo. Tá, então eu tenho R$30. R$30 é o meu valor. Sim, na área das exatas, nós podemos falar ainda que o meu módulo vale quanto? R$30. A intensidade vale quanto? R$30. Por quê? Módulo é a mesma coisa que valor, que é a mesma coisa que intensidade. Guarda no teu coração que é bem importante. Geralmente nós escrevemos módulo, tá? Mas pode falar valor ou intensidade. Então a grandeza escalar depende apenas do valor. Ih, já dei um spoiler aí, né? Quem foi malandro sabe que eu dei spoiler, porque olha a letra A aqui. Opa, volta, Xande. Olha só. Então vamos agora a grandeza vetorial. O que seria grandeza vetorial? Bom, eu disse que a grandeza escalar depende apenas do valor. Já a grandeza vetorial não depende apenas do valor. Sim, o valor é importante, mas não é o único fator determinante. Além do módulo, valor ou intensidade, dependem de direção e sentido. No cotidiano, na rua, nas ruas, cara, a gente considera direção e sentido a mesma coisa, né? Tu chega lá e fala, pô, caraca, tô perdidão aqui, quero chegar num lugar tal. Opa, deixa eu falar com ele. Qual é, amigo? Beleza? Tudo tranquilo? Boa tarde. Como é que eu faço pra chegar na rua tal? Aí o cara vem responder, olha só, tu vai naquela direção ali, aí depois tu vai naquele sentido, direção, você fala a mesma, você considera sendo a mesma coisa. Fala, vai naquela direção, ou fala, vai naquele sentido, pra você é a mesma coisa. Só que aqui nós temos de utilizar uma formalidade. Então, direção e sentido, não. Direção e sentido não são a mesma coisa. Desculpa estragar sua infância agora, mas não são a mesma coisa, tá? Direção é uma coisa, sentido é outra, por mais que no cotidiano a gente considera como sendo a mesma coisa. É igual aquela ideia, né? Pra quem, eu não sei se você já viu, porque a gente tá começando física agora, mas o peso, você chega na rua e pergunta, aí amigo, qual o teu peso? Aí vai falar lá, eu vi na balança e eu tô pesando 100 quilogramas. Não, você não tá pesando 100 quilogramas, 100 quilogramas é sua massa. A pergunta mais formal seria, qual é, amigo? Qual é a sua massa? Aí ele responderia, minha massa é de 100 quilogramas. Mas enfim, é claro que você não precisa ficar preocupado com isso, chegar na rua, você falou peso, mas tá errado. Você está errado, porque você falou a tua massa. Aí eu vou falar lá, a direção tal, você, eu aprendi que não é assim, você está errado. Não, tu não vai fazer isso, cara, porque cotidiano é uma coisa. Aqui nós temos de ser formais. Já no cotidiano, você pode ser informal. Eu sou um cara bastante informal. Então, se alguém chegar na rua e me perguntar, Xande, qual o seu peso? Eu vou responder minha massa. Pelo cotidiano natural da vida aí. Mas aqui, não. Aqui a gente tem que ser mais... Teremos de ser corretos. Então, vamos lá. Qual a diferença de direção e sentido? Direção é uma reta. Como assim uma reta? Direção horizontal, vertical, norte, sul, leste, oeste. Tá aí, ó, direção é isso aí. Como assim uma reta? Olha aqui, ó. A minha régua está em qual direção? Bom, eu não sou muito bom para equilibrar aqui e fazer a parada, mas está mais ou menos na horizontal, tá vendo aqui, ó, uma horizontal. Eu tô tentando, velho. A minha mão aqui meio treme um pouquinho, mas ela tá na horizontal. Agora a minha reta tá o quê? A minha régua é uma reta, né? Percebe o que é? Aqui, ó, tô falando, olha essa parte aqui. Isso aqui é retinho, né? Então, aqui tá na vertical, então a direção é vertical. Já o sentido não é apenas a reta, o sentido é a orientação da reta. Ou seja, uma reta que tem uma orientação, nós chamamos de seta. Então, sentido é uma seta. Se eu tenho uma setinha apontada para lá, assim, exatamente assim, ó, tem uma setinha assim, olha aqui, ó, melhor. Eu tenho uma setinha assim. Por que melhor assim? Porque tá aqui, ó. Tá vendo uma setinha assim? Tá vendo? Uma reta com uma setinha ali orientando. Então, isso daqui seria o quê? Qual a direção aqui? A direção é horizontal, tá vendo? Direção horizontal. E qual o sentido? Sentido tá indo pra onde? Tá indo pra lá. E lá é o quê? Direita, tá vendo? Tá indo pra direita. Então, sentido vai dizer o quê? Pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo, pra lá, pra cá. Então, o sentido vai dizer essa parada aí. Logo, o que tá aqui é direção horizontal e sentido direita. Foi? Legal!
Então eu espero que você tenha entendido a diferença entre direção e sentido. É muito importante, velho. Na moral, é importante para você resolver as questões. Então, grandezas vetoriais dependem do valor, dependem da direção e do sentido. Xande, eu entendi entre aspas. Porque, tá, eu entendi que depende e tal, mas não tô vendo nada na minha cabeça. Exemplifica aí. Vou exemplificar agora. Tempo. Tempo é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Vamos lá. Tempo depende do valor. Mais fácil, né? Vou te dar um exemplo de vida que fica mais fácil de entender, acredito eu. Xandinho tá aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro e tô a fim de ir pra São Paulo. Vou lá na 25 de março, as roupas são mais baratas. Sei lá, vou lá fazer umas compras e trazer pra cá que é mais barato, e o Rio de Janeiro tá muito caro. E aí, vou pegar meu carro. Mentira, porque Xande não tem carro, então vou pegar um ônibus, pagar a passagem cara, mas fazer o quê? Faz parte. Então, entre aspas, porque não deveria. Então eu pago lá a passagem do ônibus e Xande tá indo pra São Paulo. Vamos supor que eu demore 3 horas para chegar em São Paulo, ou seja, 3 horas de viagem. Qual foi o tempo? Bom, demorou 3 horas, então o tempo foi 3 horas. Então demorou 3 horas para eu chegar em São Paulo. A minha pergunta é o seguinte: você entendeu bem o que eu disse? Tem dúvidas? Tem alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? Tá bem definido o que eu te falei? Eu demorei 3 horas para chegar em São Paulo saindo do Rio de Janeiro. Bom, tá, entendi. Ué, você demorou 3 horas para chegar. Então, acabou. Tempo é uma grandeza escalar, porque depende apenas do valor, do módulo, da intensidade. Como assim? Direção e sentido, olha só como é que não vai fazer, não tem racionalidade no que eu vou falar agora. Caraca, eu tava a fim de ir para São Paulo, só que eu vi que demora 3 horas na horizontal para a direita. Que? Hã? Não, olha só, direção, olha só, presta atenção, presta muita atenção para você não ficar enrolado. Ué, Xande, faz sentido sim, 3 horas na horizontal para a direita. Ué, quer dizer que o carro, ele se desloca, o ônibus no caso, se desloca na horizontal para a direita. Ué, fez sentido. Não, o que fez sentido para quem? Para o deslocamento, para o carro. Eu tô falando do tempo, o tempo, faz sentido para o tempo? Eu tenho 2 horas para a direita na vertical. Hã? Eu tenho... Eu tô olhando meu relógio aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o relógio. Acabei de pegar meu relógio e eu tô vendo aqui que... Peraí, como é que segura o relógio assim? Eu tô vendo aqui que eu... Pô, cara, tá tarde, velho. São 2 horas na vertical pra esquerda. Que? Não faz sentido. Então o que acontece? Tempo é uma grandeza escalar, depende apenas do valor. Vamos ver agora um exemplo de grandeza vetorial, para ficar mais fácil o entendimento. Força. Força é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Vamos lembrar da nossa famosa brincadeira cabo de guerra. Cabo de guerra. Então aqui, ó, tem aqui um cabo, eu estou no time de cá, esse aqui é o time B, esse aqui é o time A. Então vamos supor que eu esteja no time B. Time B aqui, ó, tá puxando, ó, cabo de guerra, hein? Todo mundo... Vocês conhecem a brincadeira cabo de guerra, né? A galera lá puxa uma corda pro lado de lá, eu puxo pra cá. Pra onde a corda for, se eu conseguir trazer, meu time ganha. Se for pra lá, o time de lá ganha. Porra, você tem que ter tido a infância, irmão. Irmã também, né? Então olha só, eu vou aqui puxar o cabo de guerra. Tô puxando, eu tô fazendo uma força, eu não tô fazendo... Tô fazendo uma força. Perceba que a minha força vai ter um valor, né? Eu tô fazendo uma força, vai ter uma quantidade de força que eu tô fazendo aqui. Só que ela depende apenas do valor. Faz sentido eu falar, cara, eu tava no cabo de guerra e eu fiz uma força lá e ganhei. Tipo, até faz, mas tá bem definido? Quero saber se tá bem definido, tá bem coerente? Não. Por que não? Dá pra dar uma melhorada nisso, não dá? Eu não posso falar, olha só, eu tava brincando de cabo de guerra e aí... Eu tava no time B, o time B ele puxava a corda indo pra direita. Aí eu fiz uma força na horizontal pra direita. Fez sentido? Pô, fez, claro. Poxa, aqui ó, horizontal porque tá assim, pra direita, vindo pra direita. Então eu tô fazendo uma força pra direita. Se a força fosse feita para a esquerda, quem ganharia? O time A, né? O time A. Então, tá entendendo a ideia?
Então a força é uma grandeza vetorial, porque ela não depende apenas do valor, não é só o quanto de força eu estou fazendo, depende da direção e do sentido. Outro exemplo, vamos supor que eu esteja no ônibus, Xande de novo quer ir para São Paulo, só que o ônibus enguiçou. E aí ferrou. Pô, o ônibus é brabo, porque eu ia falar para eu empurrar, né? Mas eu acho que eu não tenho força suficiente para empurrar um ônibus. Mas tudo bem. O ônibus enguiçou, a gente tem que dar um tranco. Dar um tranco pra quem não conhece, chegar lá atrás e empurrar ele pra poder tentar funcionar. E aí a galera desce do ônibus, chega, rapaziada, desce geral. Geral desceu do ônibus, foi lá pra trás pra empurrar. Pra ajudar ele pra dar um tranco. Que geral quer chegar em São Paulo. E daí o pessoal vai começar a empurrar. Olha só, vamos supor que o ônibus pra chegar em São Paulo, ele tem que ir pra lá, tá? Então ele tem que ir para a esquerda. Ele tem que ir pra esquerda. Faz diferença se eu vou empurrar o ônibus pra lá ou se eu vou empurrar o ônibus pra cá. Lembrando que se eu tô empurrando, eu tô fazendo uma força. Faz diferença? É óbvio. Se São Paulo tá lá, se eu empurro pra cá, meu velho, eu não tô indo pra São Paulo. Tô dando ré, teoricamente, com o ônibus. Entende? Então faz diferença. Nós vamos aplicar uma força, o quê? Pra lá. Qual o sentido? Fala pra mim. Qual o sentido da força? Para a esquerda, pra dar o tranco. Eu quero que ele dê o tranco pra gente ir pra São Paulo. Então se eu tô fazendo aqui agora, que é pra direita, eu não tô fazendo o que eu queria fazer. Então faz diferença? Sim, né? Então a força é o quê? Uma grandeza vetorial. É um pouco difícil de explicar, mas eu acho que você tá entendendo. Distância. Distância é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Novamente eu vou pegar a minha régua. Xandinho vai pegar a régua. Peguei a minha régua aqui. E o que acontece? Perceba que minha régua tem 60 centímetros. 60 centímetros. Foi. Qual a distância então da régua? 60 centímetros. Como eu disse, eu tenho 2 metros de altura. Então qual é a minha distância do chão até a minha cabeça, uma distância vertical? 2 metros, certo? Então assim, a distância vale 60 centímetros da régua. Então distância, tá bem definido? Você entendeu? Ué, entendi, a régua tem 60 centímetros. Faz sentido falar, a régua tem 60 centímetros para a direita? Faz, Xande, claro que faz. Não, não faz não. Olha só, olha por que não faz. Ué, é só pensar, para a direita? Ah, então é só falar que tá vindo a distância daqui até aqui. Distância de 60 centímetros. Você tá confundindo distância com deslocamento. Eu vi daqui pra cá, eu tô me deslocando. Distância é o valor que tem aqui. É o tamanho. Qual o tamanho da régua? 60 centímetros. Acabou. Não é 60 centímetros para a direita, não é 60 centímetros para a esquerda. É 60 centímetros. Acabou. Foi? Então distância, uma grandeza escalar. Agora sim, deslocamento vai ser uma grandeza vetorial. Por quê? Deslocar. Qual o tamanho da régua? O tamanho é o quê? 60 centímetros, que é o quê? 60 centímetros é o módulo, é o valor, é a intensidade, que é a mesma coisa. Só que faz diferença daqui para lá? Claro, eu tô indo em sentidos diferentes, contrários. Por exemplo, daqui para cá, eu tô indo da esquerda para a direita, faço 60 centímetros. Só que daqui para lá, agora eu tô indo da direita para a esquerda, mudei o sentido. A direção é a mesma, horizontal, o módulo é o mesmo, porém em sentidos contrários. Um vai daqui para lá e o outro vai daqui para cá. Então, deslocar é isso, né? Pensa um carrinho, tem um carrinho aqui passando, ó, um carrinho. O carrinho tá indo pra lá, ó, o carrinho chegou lá. Só que, pô, lembra, aqui é São Paulo, aqui é Rio de Janeiro. Pô, se eu faço o carrinho pra cá, ele tá indo de São Paulo pra Rio de Janeiro. Agora, daqui pra lá, ele tá indo do Rio de Janeiro pra São Paulo. No meu caso, eu quero ir pra lá, porque eu quero chegar em São Paulo. Foi? Então, deslocamento faz diferença, tá? Então, deslocamento é uma grandeza vetorial. Volume. O que é volume, Xande? Você tem lá o seu refrigerante. Não tome refrigerante, tem muito açúcar. Eu não tomo. Mas se você quiser, tô zoando. Você tem lá uma garrafa de refrigerante, uma garrafa 2 litros, né? Você olha lá, tá escrito lá 2L. O que é isso? 2 litros. Então, 2 litros é o volume. O quanto de líquido cabe ali dentro. Não necessariamente líquido, só que o refrigerante está no estado líquido. Então a gente vou falar assim para ficar mais fácil o entendimento. Então você tá lá, tem lá 2 litros, às vezes você vê uma de 3. Pô, sua mãe, seu pai, sei lá, fala lá no mercado, tem uma tal de 3,5 litros nova lá em promoção, traz pra gente aí, pra gente beber, virar isso aí. E vamos que vamos. Então vamos lá, aí você vai olhar lá, tá 3 litros, 2 litros, 3,5 litros, não sei. Enfim, isso ali depende do quê? Depende do quanto de líquido,
né, o quanto de volume ele tem. Então o volume é isso, o volume é aquele valor ali. Volume é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Pô, cara, aí eu peguei uma garrafa de refrigerante de 2 litros e aí eu coloquei, só que aí eu coloquei 2 litros para a esquerda na vertical. Que? Não, se você falar, eu enchi a garrafa 2 litros, acabou, tá bem definido. Entendi, você encheu uma garrafa com 2 litros de líquidos, porque é o que ela aguenta. E acabou. Então o volume tá bem definido, é uma grandeza escalar, depende apenas do valor. 2 litros, não tá escrito lá, pô, você tem 2 litros para a esquerda, não sei o que. Não, é 2 litros, acabou, tá bem definido. Então o volume é uma grandeza escalar. Eu espero que você tenha entendido como raciocinar com grandezas escalares e grandezas vetoriais. Mas sim, existe um macete para você resolver sem problemas e não ter confusão. Que é a seguinte pergunta. Para onde? O macete é para onde? Olha o que você vai fazer. Tempo é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Cara, eu tava querendo ir para São Paulo, só que demora 3 horas. Tá, mas 3 horas para onde? 3 horas para São Paulo. Não, olha só, São Paulo, ir para São Paulo, eu tô pensando em quê? Eu me deslocando para São Paulo, tô pensando no tempo. Eu tenho 3 horas para onde? 3 horas para onde? Como assim? Tem resposta? Não, não tem resposta, não é 3 horas para onde. Eu tenho 3 horas para chegar em um lugar, tudo bem. Mas 3 horas para onde? 3 horas para a esquerda? 3 horas para a direita? Não tem resposta para tal pergunta. Então o tempo é uma grandeza escalar. Agora, olha a força. Pô, cara, eu tava lá brincando de cabo de guerra e eu fiz uma força e eu ganhei. Tá, mas você fez uma força para onde? Eu fiz uma força para a direita, porque meu time era o da direita. Tem resposta, não tem? Se tem resposta, é uma grandeza vetorial. Não tem resposta para a pergunta? Grandeza escalar. Tem resposta para a pergunta? Grandeza vetorial. Distância, vamos lá. Vamos utilizar o macete para a distância. Tá aqui a minha régua. Bom, a minha régua, só para variar um pouquinho, vou pegar essa aqui. A minha régua tem 30 centímetros. Ó, pegar a minha mão agora. Uma régua de 30 centímetros. Tá, 30 centímetros para onde? Sei lá, da esquerda para a direita tem 30 centímetros. Tá, mas direita para esquerda... 30 centímetros para onde? Sei lá, cara, tem 30 centímetros. O tamanho é 30 centímetros. Como assim, para onde? Então não tem resposta. Se não tem resposta, é o quê? Uma grandeza escalar. Logo, distância, uma grandeza escalar. Já o deslocamento, vamos lá. Pô, cara, eu tava querendo chegar em São Paulo, aqui, Rio de Janeiro aqui, São Paulo aqui. Eu tava querendo chegar em São Paulo e deu uma distância de 30. Não vou falar 30 centímetros, porque, pô, escroto, né? 30 centímetros de Rio de Janeiro pra São Paulo. Deu uma distância de 30 do Rio de Janeiro pra São Paulo. Tá. Uma distância não, perdão. Deu que a distância é 30, mas eu vou ter que me deslocar 30 para chegar lá. Então o deslocamento vai ser o quê? Vai ser uma grandeza vetorial, né? Se você fazer a mesma pergunta, para onde? Para onde? Para onde? Beleza, da direita para a esquerda. Porque aqui é Rio de Janeiro, aqui é São Paulo. Sabe que não é retinho, assim, só para você entender, tá? Rio de Janeiro e São Paulo são só exemplos. Posso pensar ponto A, ponto B. Para eu chegar do ponto A, ponto B, eu tenho que me deslocar para onde? Para a esquerda. Agora, se eu quero do ponto B para o ponto A, eu tenho que me deslocar para onde? Para a direita. Então, se tem resposta, grandeza vetorial. Logo, o deslocamento é uma grandeza vetorial. A direção, no caso aqui, seria horizontal, por exemplo. Enfim. Foi. Vamos lá. Temperatura. Caraca, acabei de ligar a televisão ali, eu tô suado, que é Rio de Janeiro, sabe como é que era? E, mano, 40 graus Celsius. Mas aí, faltou uma informação lá. Porque deveria ter dito lá 40 graus Celsius para a esquerda, não sei o quê. Quê? Não. Se você falar, tá 40 graus Celsius, você entendeu. A temperatura é de 40 graus Celsius. Não depende agora de direção e sentido. Então, temperatura é uma grandeza escalar. Mesma coisa. Cara, tava lá na televisão dizendo que a temperatura tá de 40 graus Celsius. É mesmo? Tá, mas 40 graus Celsius para onde? Como assim pra onde? Aqui no Rio de Janeiro. Tipo, para o Rio de Janeiro, isso quer dizer? Como assim pra onde? Não. Pra onde que eu falo? É pra esquerda? Pra cima? Na vertical? Como é que é? Entendeu? Não tem resposta. Então temperatura é uma grandeza escalar.
Velocidade. Vamos pensar aí mais uma vez. Velocidade. O que acontece? Pô, cara, eu tava no meu carro. Mentira, eu não tenho carro. Então, eu peguei o ônibus. Eu não posso dirigir um ônibus porque eu não tenho carteira. Peguei minha bicicleta. Eu peguei minha bicicleta e, pô, pedalei. E cheguei numa velocidade máxima de 100 km por hora. Caralho, até potente. 100 km por hora na bike. Tá, mas você fez 100 km por hora pra onde? Ah, pra onde? Eu fiz indo... No caso, eu queria chegar em São Paulo de bike. Então, eu fiz para a esquerda. Ah, minha direita aqui agora, sua esquerda, né? Então, eu fiz 100 km por hora pra esquerda na horizontal. Graças a Deus, né? Porque se não fosse na horizontal, eu teria que subir um morro. E subir morro cansa mais ainda de bike, né? Graças a Deus foi ó, horizontal. Entendeu? Fez sentido? Sim. Tem resposta? Tem. Então, velocidade é o quê? Uma grandeza vetorial. Futuramente nós estudaremos campo elétrico e você verá que campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Já tem aula no canal, mas como nós estamos começando ainda com a física, nós estudaremos lá na frente o campo elétrico. Então, só para adiantar, campo elétrico, quantidade de movimento, campo magnético são grandezas vetoriais. Eu espero que você tenha entendido bem. Eu sei que ela tá grande, mas é para ter certeza de que vocês estão dominando muito bem o assunto como um todo. Vamos agora resolver um exercício de fixação, para ter certeza se nós entendemos a aula em si. Complete com E de escalar ou V de vetorial. Letra A, dinheiro. O dinheiro foi o tal do spoiler que eu falei lá no início, né? Lembra que eu falei de spoiler? Dinheiro é o quê? Eu tenho 50 reais. Bom, entendi, você tem 50 reais. Eu tenho 50 reais pra onde? Eu tenho 50 reais, cara. Acabou. Tá bem definido. Só o valor, só o módulo. Acabou. 30 reais é o meu módulo. Já deu pra entender. Eu tenho 30 reais. 30 reais pra onde? 30 reais pra esquerda? 30 reais na vertical? Eu tenho 30 reais. Acabou. Então, dinheiro é uma grandeza escalar. Porque não tem resposta pra pergunta para onde, né? Depende apenas do módulo. Não depende de direção e sentido. Então, dinheiro, grandeza escalar. Vou botar aqui. Letra E. Foi letra E, letra E, sei lá. B. Aceleração. Aceleração veio o que? Você está lá no carro, aí tem lá você pisa onde para acelerar? Para poder mudar o velocímetro? Tu pisa no acelerador, não é? Tu pisou lá no acelerador. Uma aceleração vai ser... A aceleração aqui vai ter a mesma ideia da velocidade, né? Ah, Xande, eu peguei lá meu carro e eu acelerei. Acelerou para onde? Ué, eu acelerei... sei lá, 20 metros por segundo ao quadrado para a esquerda na horizontal. Tem resposta? Tem. Se tem resposta, bom, é uma grandeza vetorial, vem da mesma ideia da velocidade. Você vai entender bem sobre velocidade e aceleração daqui a pouco, na própria cinemática escalar. Eu vou explicar o que é aceleração. Você vai ver que a aceleração é pegar a velocidade e dividir pelo tempo. Dependendo do que você está estudando. Aceleração instantânea, tu usa uma coisa chamada derivada, que tu vai ver lá no ensino superior. Mas assim, basicamente falando, né? Porque pensa, o que faz ali? Eu não piso no acelerador? Quando eu piso no acelerador, o que varia? É o velocímetro, que mede velocidade. Então a aceleração vai ser a velocidade que muda a partir de um certo tempo. Mas enfim, a gente vai falar disso no futuro. Logo, a aceleração é uma grandeza vetorial. Área. A área vem a mesma ideia do volume, né, na matemática aí. A área a gente usa geometria plana, volume geometria espacial, para quem gosta de matemática. Área, o que é área? Por exemplo, eu tenho aqui ó, um triângulo. A área é essa parte interna do triângulo, né? Geralmente, se for triângulo reto, a gente faz o quê? Base, altura sobre 2, né? Então, a área do triângulo é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar? Pô, eu tenho 30 metros quadrados para a esquerda. Que? Não, velho. Eu tenho 30 metros ao quadrado de área para onde? Para a esquerda? Para a direita? Que? Não tem resposta para isso. Cara, não é uma coisa racional. Então, área é uma grandeza escalar, com o mesmo raciocínio que você fez para o volume. Você fala o valor e já está bem definido. Por exemplo, você vai comprar um terreno que você quer construir uma casa. Ele fala lá, bom, a casa, a base dela ela é retangular e vai ter uma área tal
metros quadrados. Você fala, beleza, entendi. Você vai falar, não, pô, cara, você tem uma área de 50 é muito pouco, né? Mas só para 50 metros quadrados para a direita e na vertical. Como assim na vertical? Tipo, a casa já começa de lado? A casa não é assim que eu construo, não vou construir a casa assim, não? Vou construir ela... Caraca, como assim? O chão é assim? É uma parede? Enfim, então a área é uma grandeza escalar, depende apenas do valor, beleza? Então aqui, ó, E. Fui. Massa. Massa é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Bom, você sobe na balança e vê lá a tua massa. Caraca, no meu caso eu tenho 90 kg. Então eu subo na balança, 90 kg. Ah, eu tenho 90 kg. Ah, tá bem definido. Grandeza escalar. Mas eu tenho 90 kg pra onde? Pra esquerda? Não, eu tenho 90 kg, cara. Minha massa é corpórea. Massa corporal, sei lá como é que fala. Como assim? Então, tipo, tá bem definido, né? Então, massa, grandeza escalar. Eu não tenho 90 km, olha só, 90 kg para a direita. Empuxo. Empuxo nós estudaremos em hidrostática, tá? Empuxo é basicamente o que faz o navio não afundar. Aquele você lembrando, cara, navio pesadão, como é que não afunda na água? Então, vai existir uma coisa chamada empuxo. E o empuxo é o quê? O empuxo é uma grandeza, gente, é uma grandeza vetorial. Beleza? Então, empuxo V é aquilo que faz ali. Empuxo é uma força, tá? Para ficar mais fácil, então uma força não é vetorial. Então, empuxo vai ser vetorial porque é um tipo de força. É igual o peso. O peso que eu tenho, né? É uma força. Então, peso seria uma grandeza vetorial. Energia. Você não pensa assim, poxa, eu tenho 30... Energia a gente mede em joules. Eu não tenho 30 joules para a esquerda, eu tenho 30 joules para a direita. Não, você tem 30 joules de energia. Acabou. Sei lá, tá estudando energia cinética, energia potencial, enfim. Então, energia é uma grandeza escalar, tá? Você não tem 30 joules para a direita, não sei o que lá. Então, eu espero que você tenha gostado da nossa primeira aula de física. Ficou grande porque eu tentei passar vários detalhes para todos vocês. Eu quero que vocês entendam todo o raciocínio do mundo da física. Então, é divertido, vem com o Xandinho. Xandinho aqui, o garotinho, acabei de fazer 20 anos de idade, gostaria de falar gostaria de falar 19, mas acabei de fazer 20, então Xandinho tá envelhecendo. 20 anos acho que ainda é garoto, né? Ainda sou novo. Mas eu espero que você tenha gostado da aula número 1 de física. Nós estamos estudando cinemática escalar. Quando nós fecharmos cinemática escalar, estudaremos cinemática vetorial. Então foi a aula 1, já sai a aula número 2, que eu vou falar sobre unidades de medida. Lembrando, unidades de medida é o quê? Se eu tenho tempo eu posso medir em hora, minuto, segundo. Hora, minuto, segundo são unidades, tá bom? Distância, a distância eu posso medir em metro, quilômetro, então aí, ó, distâncias também. Volume, volume eu posso medir em centímetros cúbicos, litro, metro cúbico, decímetro cúbico, são unidades também. Força, no futuro estudaremos dinâmica, você vai ver que a mais usual é newtons, que é um Nzinho, tá? Porque Isaac Newton que desenvolveu muita coisa aí. Então, eu espero que você tenha gostado da aula. Eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas melhor fechar logo, né? Então, um beijão pra todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Não esquece de deixar o like. Pô, a galera geralmente esquece. Por favor, não esquece, porque ajuda muito o projeto, a divulgação. E vamos juntos por uma educação de qualidade e gratuita com super exatas, o Xande. Beijão.